E quando a gente fala de doença obstrutiva, doença arterial coronariana e etc., a gente está falando de quê, basicamente? Vocês já deram um en passant ali, que é o do fluxo, mas, assim, qual que é a fisiopatologia? O que que a gente está falando, né? É um cano que está sendo entupido? Como que funciona isso, mais ou menos, a grosso modo, para a população entender? Alguém quer... Veja, desde o nascimento a gente começa a ter os hábitos de vida, as crianças hoje com alimentação mais precoce, então já se tem uma orientação desde a infância para se fazerem a mensuração dos níveis de lípides no sangue. Então tem histórias familiares de famílias inteiras aí que tem uma doença muito agressiva que é a aterosclerose, então você tem a hipertrigliceridemia, então são crianças que já carregam na sua carga genética uma predisposição a ter um triglicerídeo muito alto, até mesmo um colesterol muito alto. Independente se ele faz ou não uma alimentação saudável, ele já tem aquela predisposição. A gente vê isso com doenças muito agressivas em pacientes muito jovens. Então, aquela doença, ela vai se desenvolvendo. E aí vai se associando a isso fatores que você vai desenvolvendo com o tempo, com o envelhecimento natural, que vai ser a hipertensão, que ela pode vir de forma genética também, o hábito de vida, o sedentarismo, o diabetes, que você pode adquiri-lo dependendo do seu estilo de vida, a genética também associada, o tabagismo. Então, são vários fatores que vão aumentar essa progressão dessa doença. Então, não é uma doença que vai começar de um dia para o outro. Ela pode ter um gatilho, então a gente pode discutir depois, né, que vocês que começam a ter algum tipo de placa, nós temos também os casos dos pacientes sem placa nenhuma, que devido a um estresse, então nós temos uma síndrome bem documentada, que você pode vir a ter um infarto, independente se tem placa presente ou não, então você pode vir a ter, mas são quadros que a gente separa em outros nichos. A gente está falando da placa aterosclerótica, geralmente é resultado de uma vida inteira que em certo momento ela vai atingir aquele nível importante que geralmente leva a sintoma. A diferença que o Dr. Zé Guilherme ele faz, assim, nós começamos um projeto, assim como o grupo todo, de investir em novas tecnologias. Então nós fomos o primeiro equipamento de angiotomografia do interior do estado do Espírito Santo, segundo no estado. Então, por quê? Isso que nós estamos fazendo hoje, Linhares, tem essa visibilidade, só foi possível com a presença dessas tecnologias. Então hoje nós temos o maior centro de imagem do Espírito Santo hoje, em complexidade hoje, nós temos em Linhares. Então, dentro do laboratório de hemodinâmica, com tomografia óptica, nós temos o ultrassom intracoronariano, nós temos o eco transesofágico 3D, que mostra o coração em 3 dimensões. Nós temos a parte de ressonância cardíaca, nós temos a melhor ressonância cardíaca do estado, voltada muito para a cardiologia, então a qualidade do exame, então o Zé Guilherme ele faz isso como ninguém, ele acompanha todos os exames de tomografia, com esse equipamento nosso, ele faz, não é um técnico que faz para depois reprocessar a imagem. Hoje a gente vê muito isso acontecendo, a telemedicina, um médico lá do Rio de Janeiro, lauda um paciente, então ele é primoroso, isso aí é uma vantagem dele estar acompanhando todos os pacientes para ter aquela qualidade, porque o que pode tirar um pouco a credibilidade desse tipo de exame é justamente os artefatos. E ele fazendo o próprio exame que ele vai interpretar depois, isso nos deu uma tranquilidade muito grande, assim, a nossa assertividade, quando vai para os exames de tomografia ou de ressonância, porque, como eu falei, nós temos que estar muito bem embasados naquilo que a gente faz. Principalmente quando se torna, é o procedimento hoje mais complexo da parte de cardiologia intervencionista, é
esse nicho que Linhares hoje é líder na América Latina. Então, a gente precisa de ter todo esse aparato, toda a estrutura. A máquina de hemodinâmica é a mais moderna, com dispositivo, o único dispositivo no estado e um dos poucos no Brasil que tem um dispositivo que tem uma redução importante de dose de raio-x, que a gente lida com raio-x. Radiação, né? Então, isso é um contexto que é, junto com a parte clínica que você faz, né, Dário, que primeiro, para dar o diagnóstico, o paciente às vezes procura eu volto a pergunta para você agora, né? Porque esse paciente procura o cardiologista primeiro, queixando de um sintoma, ou da pressão alta. Então, eu queria que você abordasse um pouco o que esse paciente pode apresentar, né? Exatamente. O cardiologista clínico, ele ter esse leque de opções, né? Antigamente a gente ficava meio fechado demais para trabalhar com diagnóstico, né? O paciente de coronária, vamos dizer assim, doença arterial obstrutiva, igual nós estamos discutindo, né? É aquele, igual você já deu algumas pinceladas, é o hipertenso, o obeso, o diabético, aquele que não se trata, enfim, sedentarismo, e isso com o decorrer do passar dos anos, né, que foi muito bem ilustrado, isso vira placa de gordura nas artérias, né? E aí a gente precisa exatamente disso, de um arsenal, de toda uma estrutura de gente capacitada para nos fornecer o melhor tratamento, né? E o mais tecnológico. E com todo esse arsenal a gente acerta muito, igual o João disse, para não tratar uma coisa que não precisa, tratar certo, fazer a melhor escolha, né? E também fazer outros diagnósticos, igual a ressonância magnética, que deu uma confiança na gente, né? Antigamente a gente ficava sem alguns diagnósticos, achava que era, né? Parece, tem cara disso, agora miocardite, etc., a ressonância ajudou muito. Então você contar com todo esse auxílio, né, é excelente. Tanto da parte de diagnóstico, de acompanhamento, né, e também a angiotomografia que me ajuda ali a reestratificar o score de cálcio. Eu consigo pegar um paciente jovem que não tem nada, faço um score de cálcio, eu consigo entender esse paciente melhor. Então, assim, trabalhar com cardiologia em Linhares é muito gostoso, né? A gente tem tudo, é como se eu estivesse num grande centro, é uma experiência excelente, né?